Você sabe o que analisar para escolher quais as ações deve comprar? Você sabia que existe uma diferença entre estratégias de ações para curto prazo e estratégias para longo prazo? Eu sei que é um monte de informação, tudo isso pode acabar te confundindo, sobretudo se você não tiver clareza de qual estratégia adotar em cada caso. E muita gente acredita que os mesmos parâmetros que a gente usa para escolher uma ação para aposentadoria ou para um prazo maior, para o longo prazo, são os mesmos que vão ser usados para uma estratégia de curto prazo. E isso não é verdade. Pior são aqueles que nem sabem que existe estratégias de curto e de longo prazo. Entender esse tipo de coisa me faz aproveitar excelentes oportunidades. E eu quero passar isso para você, eu quero abrir a tua mente para que você também consiga aproveitar e rentabilizar bem mais a sua carteira de investimentos. E esse é um momento muito propício para a gente falar sobre isso. Eu vejo oportunidades para longo prazo. As ações estão baratas para o que elas vão se tornar daqui a 2, 3, 4, 5 anos, mas no curto prazo eu acredito que nós teremos um movimento de queda. E eu explico por quê. A bolsa chegou a subir quase 30% nos últimos dias. É muita coisa. E uma coisa que eu vou ensinar para vocês é que o mercado não sobe de elevador. Ele não sobe em linha reta. Normalmente ele sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe mais um pouquinho, cai mais um pouquinho, sobe mais um pouquinho, cai mais um pouquinho. Então ele fica nesse movimento de subindo de escada. E essa alta muito forte me faz entender que nos próximos dias, nesse mês de junho, nós teremos um movimento de correção do mercado, uma queda no mercado. Por isso que, junto com o grupo de alunos que me acompanha, nós fizemos operações acreditando nesse movimento de queda e fizemos mecanismos de proteção da nossa carteira de ações. E aí surge a grande pergunta. Ok, Cadu, eu já entendi que existem diferentes cenários. No longo prazo, a gente pode estar mirando um objetivo de alta e no curto um objetivo de baixa. Mas, na prática, quais ferramentas eu devo analisar, eu devo observar para tomar esse tipo de decisão? Quando a gente mira no longo prazo, a palavra de ordem é valor. O valor é o que mais importa. Quanto vale uma empresa? Qual o potencial de geração de resultados que aquela empresa tem? Quais os diferenciais competitivos que aquele negócio tem? Lembra sempre que não é só um papel, não é só um investimento no ativo que não existe. Você está investindo numa empresa, num negócio que tem funcionários, que toma decisões, que tem clientes. Quando eu olho para frente, quando eu imagino o futuro, os próximos 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, eu preciso perceber se o preço que eu estou pagando hoje compensa em relação ao valor daquela companhia. Então, valor é o quanto ela vale. O preço é o quanto eu pago por ela. São coisas diferentes. Para isso, existe um tipo de análise que chama análise fundamentalista, onde nós vamos buscar indicadores da empresa, informações da empresa, para definir quanto vale aquela companhia. E aí eu faço uma projeção de futuro e vejo no futuro qual vai ser o valor dessa companhia e comparo com o preço de hoje. Então existem várias técnicas para isso, que a gente chama esse grupo de técnicas de valuation. Para o curto prazo, você não pode olhar as mesmas coisas. A grande expressão do curto prazo é oferta e demanda. Fluxo comprador, fluxo vendedor. Então não adianta a gente querer fantasiar muito com os fundamentos, porque os fundamentos das ações, os fundamentos dos negócios não vão mudar de uma semana para outra. Você pode ter notícias que influenciam no preço de uma semana para outra, mas a mudança do fundamento normalmente toma um tempo maior. Então, para fazer esse tipo de análise de preço, basicamente você vai buscar duas ferramentas. Ou você vai analisar através do tape reading, da leitura de fluxo de ordens, mas o fluxo de ordens é uma leitura muito específica que vai se aplicar principalmente para o day trade, para movimentos bem curtos, que não é o caso que a gente está conversando aqui. Para movimentos de uma semana, um mês, 2, 3 meses, a minha sugestão é a análise gráfica. Então, nós vemos comportamento do preço ao longo do tempo e existem, por ferramentas de probabilidade, de estatística, através de padrões que são observados ao longo do tempo, indicadores muito claros se o mercado tende a fazer um próximo movimento de queda ou de alta, que foi exatamente o que eu olhei ontem. Quarta-feira nós tivemos um indicativo, um sinal gráfico apontando que era um possível topo e que o mercado tende a cair nos próximos dias. Daí eu tomo a decisão. Então, na prática, o que foi que eu fiz?
Eu acredito que no movimento de longo prazo é alta. Então eu mantive a maior parte das minhas ações. Só que, para me proteger desse movimento de curto prazo que eu identifiquei no gráfico, eu fiz um seguro para essas ações. Eu usei uma ferramenta chamada opções e fiz uma operação em que o meu patrimônio com as ações cai no movimento de queda do mercado, mas eu ganho dinheiro com essas opções. Então, no final das contas, eu equilibro e fico no 0 a 0. Caso o mercado continue a subir, eu perco só o valor do seguro das ações. Então, eu continuo com as minhas ações protegidas e fiz algumas outras operações acreditando no movimento de queda. Mas para a gente aprofundar nesses assuntos, aí só nos próximos vídeos, né? Comenta aqui embaixo se você acha que é importante, se você quer ouvir mais sobre isso, até para eu saber que tipo de conteúdo é relevante para você. Compartilha isso com os amigos, compartilha isso com as pessoas queridas, dá um joinha, dá um ok, dá um curtir, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar ligado em todos os conteúdos que vão sair aqui no canal. Eu desejo que você faça excelentes investimentos, fique na paz de Deus, um forte abraço e fui!